A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical na lição de adultos sobre a fragilidade humana e a sabedoria divina da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus. Estamos estudando sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Na aula passada nós vimos sobre Jó e a sabedoria inescrutável de Deus, a inescrutável sabedoria de Deus. Vimos a importância e o valor da sabedoria, o preço da sabedoria, e assim nós estudamos sobre a verdade revelada e a verdade prática. Hoje a lição é número 10, a última defesa de Jó. É a lição equivalente ao dia 6 de dezembro de 2020. Texto áureo. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó, capítulo 31, versículo 4. Antes que nós prossigamos, deixa aqui embaixo o seu gostei, já deixa aí também o seu comentário, coloque a sua dúvida e vamos adiante. Verdade prática. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 29, do versículo 1 ao 5, capítulo 30, do versículo 1 ao 5 e capítulo 31, do versículo 1 ao 5. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: "Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos? Força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano. O objetivo geral dessa aula é mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Objetivos específicos: mostrar que Jó lembra os tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente por todos. Segundo objetivo,
contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornara motivo de escárnio. E o último objetivo, elucidar a insistência de Jó na defesa de sua inocência. O ponto central, então, desta aula é: conforme Deus fez no passado, ele pode fazer algo novo. Na introdução, então, o capítulo 31, ele termina da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Jó 31, verso 40. Faço questão de ler com você, mantenha a sua Bíblia aberta no livro do Salmo, no livro de Jó, melhor dizendo, capítulo 31. Vou ler na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, uma Bíblia que é um curso de teologia completo. É Jó 31, verso 40, que diz assim: por trigo me produz cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Depois, quando nós vemos isso aí, trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado, a pessoa ficar lembrando com saudades, o tal saudosismo do passado, principalmente quando é um passado bom, alegre, feliz. Nesta lição, nós veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual. Nós já vimos que muitas vezes a pessoa tem prosperidade material. Na verdade, ela tem riquezas, mas não é prosperidade. Aqui o autor coloca muito bem prosperidade. Essa palavra prosperidade, ela vem de Deus e ela abrange todas as áreas da nossa vida, não apenas uma. Então, às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas é infeliz no casamento. Às vezes ela é feliz no casamento, mas ela tem outras deficiências, ou seja, ela não é uma pessoa próspera, como às vezes erradamente nós falamos, Então, a lembrança da prosperidade material e espiritual, a lembrança de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Lembrando que Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, o número perfeito, tinha uma família abastada. Porém, agora, nessa lição, em oposição ao momento de escárnio e envergonha que ele passa no presente. Então, ele estava vivendo um momento de escárnio e de vergonha. Nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Então veja como é diferente de uma determinada famigerada teologia com a qual nós temos que conviver no Brasil. Veja que ele não aceita que as coisas terminem desta maneira. Isso não significa que é ele o dono do seu destino, que ele vai determinar de que maneira vai ser. Não, ele não aceita aquela situação porque ele entende que há um Deus maior que ele e ele vai apresentar a sua defesa porque ele tem a sua consciência limpa de que ele não pecou. Tudo isso que nós estamos tratando é em oposição à fala e à teologia que os seus amigos defendem contra Jó. Não se esqueça disso. Vamos lá então o tópico primeiro. Jó relembra seu passado de glória. No capítulo 29, do versículo 1 ao 11, nós lemos do versículo 1 ao 5, mas do versículo 1 ao 11, ele
ele vai acrescentando, além desses 5 primeiros versículos, ele diz assim: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, é o final do versículo 5, quando lavava os meus passos em manteiga, isso fala de fertilidade, de riqueza, né? E da rocha me corriam ribeiros de azeite. Isso tem muito a ver com prosperidade, com alegria. Quando saía para a porta da cidade, na praça, fazia preparar a minha cadeira. Ou seja, ele era juiz de causas de outrens, né? Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. Então veja, aqui tudo está falando do respeito que ele adquirira, né? Mas vamos ao tópico: prosperidade material e espiritual. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. Nós já vimos na introdução. A primeira coisa que ele se lembrou do seu passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Está no versículo 2. Ah, quem me dera, capítulo 29, 2. Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Ou seja, ele se sentia em comunhão com Deus. O versículo 4, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Também aqui fala de comunhão, Deus se revelando para ele se revelando para Deus num relacionamento espiritual saudável, né? Ou seja, ele desfrutava comunhão com Deus. Eram lembranças de um passado que não mais existia. Nós estamos estudando o período de Jó, o período de tragédia, né? Nós estamos estudando o lado interior de Jó, né? O mundo interior de Jó, como ele está por dentro, e ao mesmo tempo estamos estudando o mundo exterior ao redor de Jó. Por isso que o livro ele é tratado de uma crônica poética ou um livro poético, mas com uma narrativa, né? Uma crônica, um texto poético narrativo, né? Por conta dessas duas vertentes, o mundo interior e o mundo exterior. Eram lembranças de um passado. Ele lembra que Deus o protegia, conforme vimos no versículo 2, suas bênçãos sobre ele e sua família, está no versículo 3, né, do capítulo 29, fazia resplandecer, e eu como a sua luz caminhava pelas trevas, né, falando aqui no versículo 3, da orientação que ele tinha em meio às dificuldades, né? Deus se revelava, e a presença real de Deus na vida dele, que está no versículo 5, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Então veja, a presença de Deus na vida dele era notória, tanto para ele mesmo, quanto para quem convivia com ele. Então Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus, um homem que nós podemos dizer que ele era um homem próspero, próspero no sentido pleno da palavra. Ele era próspero em todas as áreas da vida, não apenas material, mas também e principalmente espiritual. Subtópico número 2, reconhecimento social. Está no capítulo 29, do 14 ao 25, quando diz: cobria-me de justiça e ela me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Ou seja, a palavra dele tinha muito poder. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Então ele vai descrevendo aí do 14 ao 25 o seu reconhecimento social. Jó também se lembra de sua antiga condição social,
quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade, ao versículo 7. Tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados. Versículo 8. Os moços me viam e se escondiam, os idosos se levantavam e punham em pé. Aquele ato de quando o juiz se senta para julgar e os outros levantam para recebê-lo, Então, talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro, Porque é como se ele estivesse fazendo uma defesa, Uma linguagem, como ele exercia esse papel de juiz, tinha uma linguagem de magistrado. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Lembra do primeiro versículo? Ele era um homem reto, temente a Deus, sincero e desviava-se do mal. Então ele agia com justiça. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Ele era um juiz justo. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e adorno. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fosse os olhos do cego, olhos entre aspas, Ele ajudava as pessoas menos inteligentes, menos cultas, a enxergar a verdade, a enxergar a justiça. Até mesmo com os estrangeiros, ele se preocupava, está no versículo 15 e 16. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. Então ele cuidava também dos estrangeiros, tendo agido com justiça e equidade, com retidão. Nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz, ao lado de sua esposa e filhos. No versículo 18, ele demonstra que era o que ele esperava e dizia: no meu ninho expirarei ou morrerei e multiplicarei os meus dias como a areia, ou seja, terminaria seus dias ao lado da família e feliz. Essa era a lógica, para quem era justo. E aí ele termina o comentário dizendo: o contrário disso não estava em sua agenda, ou seja, terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus. Porque se ele exercer a justiça, se ele for uma pessoa reta toda a sua vida, então ele não entendia o que estava acontecendo, mas também não aceitava que ele fosse culpado de estar passando por aquilo dali. Certamente ele sabia que Deus, no momento certo, iria se revelar a ele e mudar aquela situação. Essa era a esperança dele. Subtópico número 3. Uma ponderação importante. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos tomar o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas contrários aos defendidos nas Escrituras. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Isso seria forçar o texto, ir além do que está escrito e sobrepor o pensamento político na Bíblia. Ou seja, nós não podemos olhar para a vida de Jó como um modelo de justiça social e achar que, por exemplo, o comunismo, por exemplo, outras vertentes do comunismo
ou com fins de ajudar o povo, né, trabalhista, por exemplo, movimentos sociais, como esse modelo de Jó ou vice-versa. Não é isso que nós entendemos, tá bom? Subtópico, então, resumindo esse tópico 1, Jó relembra seu passado de prosperidade material e espiritual, bem como a sua atuação social, né? A sua atuação em defesa dos menos favorecidos. Tópico número 2, Jó lamenta seu estado presente. Então, no 1 ele relembra seu passado de glória, agora no tópico 2 ele vai lamentar esse momento que ele está vivendo. Primeiro, desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Agora nós estamos no capítulo 30 de Jó, do versículo 1 ao 23. Primeiro, ele diz assim: após lembrar com tristeza de sua antiga condição próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado à sua miséria, né? No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Está lá em Jó capítulo 20 e o versículo 29 que eu leio na Bíblia de Estudo Pentecostal. Diz assim: esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Tá? Então, no mundo comum, nós temos aí respeito para os mais velhos. Até hoje no Oriente é assim, os mais velhos são respeitados, né? Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado, não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que, versículo 1 do capítulo 30, agora se riem de mim os de menos idade do que eu, os mais jovens, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães de meu rebanho. Então, de homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó 30, do 1 ao 7. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço, né? De uma pessoa próspera, agora ele se lamenta dentro desse pensamento de sua própria defesa, ele lamenta estar no fundo do poço, como era óbvio e evidente, era fato para todos, né? Subtópico 2, abatimento físico e emocional, tá lá no capítulo 30, do versículo 16 ao 31. O patriarca Jó se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza emocional. A alma dele estava entristecida. Assim como o salmista, Jó lamenta suas dores. O salmista, lá no Salmo 42, ele também lamenta esse problema emocional, né? Vamos ver Salmo 42 e 4, quando ele diz: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então, o título aqui é: a alma anela por servir a Deus no seu templo. Então, veja que ele está lembrando um momento de felicidade que agora já não era mais uma realidade, né? Então, Jó lamenta suas dores, assim como o salmista. Nas suas vestes, na sua roupa, ele via uma prova real de seu sofrimento. Está lá em Jó 30 e o versículo 18. Pela grande força do meu mal,
se demudou a minha veste, que, como a gola da minha túnica, me cinge. Então, até a roupa de Jó virou um trapo de imundícia, pode-se dizer assim. Nas suas vestes ele via a prova real do seu sofrimento. Nesse sentido, no versículo 18, aparece a palavra desfigurou. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada, né? Ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento, tá? No versículo 19, lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Então ele acredita que isso vem da parte de Deus e que mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. O homem de Uz, Jó, sente-se caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. Está lá no versículo 21 e 22 do capítulo 30. Tornaste-te cruel contra mim, com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derretes-me o ser. Então veja que aqui ele está se sentindo caçado por Deus, né? Versículo 21 e 22. Em nenhum momento ele atribui esse sofrimento, essa dor emocional e física ao diabo, mas é aquela velha frase, né? Se Deus deu, Deus tomou. Então, a fé dele em Deus era tão grande que ele acredita que estava passando por uma prova determinada por Deus. Ele não tem dúvida disso. Subtópico 3. Deus teria abandonado Jó? Aqui é uma pergunta. O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Esse era o sentimento dele no capítulo 30, do versículo 16 ao 23. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens, do versículo 24 ao 31. Então, aqui além dele se achar abandonado por Deus, mas também foi abandonado pelos seus amigos. Junto a isso, juntando esse terceiro elemento, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Ou seja, das outras vezes que ele orou a Deus, teve resposta. Mas agora, nesse meio de sofrimento todo, Deus fechou os lábios e não falou mais com ele. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro. Está lá no versículo 25. Mas agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Então, um homem que fez justiça, cuidou dos pobres, ajudou os necessitados e agora ele tinha um pedido de socorro negado. Isso causava nele uma grande dor de injustiça, né? Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Jó 30 e 26. Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. Então veja, ele plantou o bem, mas recebeu o mal. Ele plantou luz, mas agora estava na escuridão. E aí o comentarista diz: quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça assola a nossa alma? E aí ele conclama, né, como prática: cheguemos-nos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. Quando você serve a Deus, como Jó servia, passe o que passar, mas coloque tudo
aos pés do Deus Todo-Poderoso. Mesmo que eu e você não compreendamos no momento o que está acontecendo, mas há de se cumprir o que Jesus disse para Pedro: o que eu faço agora você não sabe, mas você entenderá depois. Então, com Deus, irmãos, é pela fé. Você pratica o bem, mesmo sofrendo injustiça, você ama mesmo sendo odiado, você anda na luz, mesmo que outros achem que você está na escuridão, e você vai colocando tudo no altar de Deus. E na hora certa, a resposta virá. Tópico número 3, o futuro em aberto de Jó. Então nós vimos o passado glorioso, né, que ele rememorou, vimos o presente, como ele estava se sentindo, e agora o futuro em aberto. Subtópico 1, Jó em defesa de sua ética sexual. Então Jó, ele vai trabalhar agora nesse contexto da sexualidade. Capítulo 31, do versículo 1 ao 4, ele é onde está essa reflexão. Ele diz assim: seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido, o futuro ainda está em aberto e se mostra incerto, que é a explicação que eu acabei de dar, de terminar no tópico 2. Você coloca tudo aos pés de Jesus e não sabe onde vai dar. Você sabe que terá uma solução conforme a vontade de Deus. Aí ele coloca: haverá alguma resposta? Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. Lembrando que ele era juiz, ele defendia outras pessoas. Agora ele está fazendo a própria defesa. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Nos versículos 1 a 4, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os nossos próprios olhos. Está lá em Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus fala sobre esta passagem no versículo 27, do versículo 27 ao 30, de Mateus 5, do Sermão do Monte. Ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Isso daqui era na lei. Agora vamos ver na graça, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, veja bem, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então aqui Jesus está colocando no período da graça, se cobiçar uma mulher no coração. E o que é cobiçar no coração? É você ficar ali formulando desejos, pensamentos, alimentando, e na primeira oportunidade, se você tiver, você vai praticar o adultério. Ou seja, ele já está cometido no coração. É isso aqui que Jó está falando que ele não fez, e é isso que Jesus falou no Sermão do Monte. Tá? Nós somos estimulados no Novo Testamento a fazer um concerto, como Jó fez, de não colocar o olho sobre uma donzela com um olhar adúltero, com um olhar de luxúria. Então essa é a primeira defesa dele, da ética sexual. A segunda,
Jó em defesa de sua ética social diante das pessoas, tá? Do versículo 16 ao 23 de Jó 31. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir lá no passado. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social, a prática da justiça social. Por exemplo, aí ele vai dar o exemplo aqui, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentarem-lhe suas queixas. Então ele tratava os escravos com dignidade. Mesmo que eram escravos, mas eram tratados com dignidade e com justiça. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. É como se ele fosse o defensor dos pobres e oprimidos. Essa seria a tradução, né? Lembremos-nos da verdadeira religião, como Tiago, lá o apóstolo Tiago afirmou. O que é a verdadeira religião? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eis um dos fundamentos de nossa ética social. Conforme falamos no tópico anterior, nós não somos socialistas, nem comunistas, nem defensores de uma ideologia política social, mas nós somos sim defensores da ética social, a justiça para todos, como reza a nossa Constituição, a nossa Carta Magna. Todos nós somos iguais perante a lei. Então, os juízes deveriam colocar isso em prática dentro da nossa sociedade. Subtópico 3, e aqui eu termino, ele diz assim: Jó busca a resposta de Deus. Então, ele faz a sua defesa de sua ética sexual, faz a sua defesa da sua ética sexual, ética social, e agora ele vai buscar a resposta de Deus, porque a partir do momento que ele constata que ele andou direito aos olhos de Deus e da sociedade, então agora ele precisa de uma resposta do alto, porque aqui embaixo não tem resposta, está tudo embaralhado e os fatos ao seu redor estão todos contrários a ele. Então a única resposta só pode vir de cima. E é isso que ele vai buscar a partir do versículo 37, do 35 ao 37, do capítulo 31 de Jó. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa, lembrando que é um texto poético, e na poesia isso é muito mais fácil de você transmitir, né, através do texto poético. Ele diz: quem me dera um que me ouvisse, lá no versículo 35. Esse um aqui, hoje nós sabemos que é o nosso Salvador Jesus Cristo, mas no Antigo Testamento era somente Deus, né? Era de maneira ampla. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado, agora ele faz uma análise sobre a sua situação presente, que nós já falamos, mas seu olhar está no futuro. Isso aqui se chama fé. Lá em Hebreus 11, do versículo 1 em diante, fala sobre esse elemento aqui. Como você deve olhar para o futuro? Com fé. E aí ele diz, ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência. Então ele não era determinista gratuitamente, ele parte do pressuposto de que a vida dele está isenta de culpa, ele é inocente. Então a partir daí ele busca a Deus. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Versículo 30, capítulo 31, versículo 37, na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal.
o número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Ou seja, eu não tenho culpa, eu sei que está tudo certo, então eu chego de cabeça erguida diante do tribunal. Ele confia de que será inocentado, ou seja, a justiça de Deus, ela não falharia. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? É uma pergunta filosófica e retórica. E a resposta é: pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele mesmo nos justifica. Isso está em Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 33. Lembrando que Jó ainda não tinha plenamente essa visão, porque Jesus só viria a se revelar quase 3.000 anos depois da vida de Jó. Então, ele ali era totalmente pela fé em Deus e na misericórdia de Deus. Então, hoje nós temos essa facilidade, nós somos justificados pelo sangue de Jesus de Nazaré, que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Resumindo o tópico 3, Jó faz uma defesa de sua ética sexual, da sua ética social e busca resposta de Deus. Portanto, aqui estamos com a lição de número 10, Jó fazendo a última defesa, e a partir de aí, então, nós teremos a teologia de Eliú e logo depois o desfecho com Deus falando com Jó. Deus te abençoe e te guarde, um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.